Sabedoria é fonte de verdade, discernimento, que acalma o coração e traz alinhamento em cada decisão, em cada reflexão. Busco teu conselho e tua orientação. Louvarei teu nome, Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma porção de sabedoria. Eu louvo a Deus pela sua vida. Estamos aqui novamente para aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Para mim é uma honra compartilhar a sua palavra. E hoje a palavra-chave é prudência. Essa palavra que está escrita em Provérbios, no capítulo 4 e no versículo 1, que nos ensina a respeito da prudência, que nos diz: a epígrafe fala: exortação a adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios. Ouve, filhos, a correção do pai e estás atento para conhecer a prudência. Pois dou-vos boas doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho do meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Não se desampare a sabedoria, e ela te guardará. A ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, contudo, o que possui, adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas, andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não te largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entra na vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evita-o, não passe por eles. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dorme se não fizeres mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Olha só. Esses daqui são o ímpio. O ímpio age dessa forma. Aquele que não tem piedade, ele age dessa forma. Ele não dorme, foge até o sono, se ele não fizer mal para alguém. Ele tem que fazer mal para alguém para poder ter sossego. Sossego. Então, aqui o provérbio, no capítulo 4, nos exorta a adquirir essa sabedoria, a buscar ela com zelo. E aqui no capítulo 4 e no versículo 1 fala: filhos, ouve, filhos, a correção do pai, e estás atento para conhecerdes a prudência. Aqui o sábio fala para nós que esse sábio é o nosso pai, né? Como eu já falei, que Salomão e os outros sábios, eles representam aqui o nosso Deus falando conosco. Aqui eles estavam advertindo seus filhos, mas Deus nos adverte através da palavra, dizendo para que nós venhamos ouvir a correção do nosso Pai, o Pai Celestial, que nós venhamos estar atento àquilo que Ele tem deixado para nós, a sua lei, seguindo as suas instruções. Então nós vamos conhecer a prudência.
Tem muitas pessoas que às vezes não tem nenhuma prudência. Pessoas que às vezes até a gente fala assim, ó, não tem semancol. Não é verdade? Quantas vezes você já falou? Que ela já chega no ambiente e sem prudência nenhuma, falando aquilo que pensa, aquilo que acha, mas as coisas não funcionam assim. Nem tudo aquilo que pensamos podemos falar, porque uma palavra, ela pode ferir o coração de alguém. Em Provérbio, no capítulo 18, no versículo 19, vai nos dizer que é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que um coração de um irmão ferido. Temos que ter muita preocupação, porque prudência é isso, é uma virtude. A prudência é uma cautela, é uma precaução, é um cuidado em falar algo que às vezes vai colocar uma pessoa num caminho difícil. Nós temos que ter essa preocupação. Nosso Senhor Jesus falou para os seus discípulos, em Mateus, no capítulo 10 e no versículo 16, que eles deveriam ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Ele havia enviado eles de 2 em 2 para ir nas aldeias, nas cidades, para pregar o evangelho, para falar do amor do Senhor Jesus, para estar ali curando, operando milagre, mas eles teriam que ter prudência. Entrar nos lares com prudência, com sabedoria, com graça, não se metendo em assuntos alheios, mas eram para eles ter prudência. Nós podemos olhar para a pomba e ver que ela é simples, é uma ave simples. Não é igual um pavão, mas ela é simples. E prudente como a serpente. A serpente, se você observar ela é astuta, mas ela tem prudência. Ela é cautelosa, ela cuida, ela tem essa qualidade. E essa qualidade nós também temos que ter. Nós temos que ter cautela, nós temos que ter cuidado para que não venhamos entristecer o coração do outro. Até mesmo, vocês já perceberam que assunto de política, de religião, isso entristece muito corações, isso traz contenda. Porque cada um tem a sua maneira de ser. E se o Espírito Santo não convencer, não vai ser a nossa palavra que irá convencer o outro. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós podemos falar do amor de Deus. Nós podemos falar da bondade, da misericórdia do Senhor, das suas grandezas, dar testemunho daquilo que Ele faz nas nossas vidas, mas jamais falar da religião do outro, jamais ofender o outro com política, jamais causar tristeza no coração do outro, porque isso não agrada a Deus, isso não é ter prudência, porque o Espírito Santo faz esta obra no coração. Daí ele vai olhar e ver. Lá na igreja da fulana é diferente. Lá eles falam do amor, falam de Jesus, mas não ofende ninguém. Agora, quando nós começamos a ofender e mostrar o defeito que há dentro das religiões, isso vai dar muito problema. Por quê? Não tem religião perfeita. E nem o Senhor Jesus vem buscar placa de igreja. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele falou na sua carta aos Coríntios, sobre os irmãos que ali estavam, causando problema, divisão, contenda, até fornicação, pecados ocultos que havia dentro da igreja. Ele estava falando, era uma igreja de Deus, era a igreja de Cristo, mas aquela igreja era problemática e ele estava advertindo os irmãos. Então isso sempre vai acontecer dentro das igrejas.
porque é muitas pessoas e ali é um hospital. Ali é um hospital para ser curado, sarado, e aquele que usa de engano não fica dentro da casa do Senhor. O Senhor vai limpando, o Senhor vai trabalhando nos corações. E o Senhor vai convencendo, e as pessoas vão vendo o que está de errado, se ali não está bem, e vai mudar. Eu vou lá naquela porque lá o dogma é diferente, o modo dele ser é diferente, e assim o Espírito Santo vai convencendo. Então nós temos que ter essa preocupação de não magoar o outro. Não importa com que seja. Como aqui fala aqui na qualidade de virtudes, que diz aqui, ó. Virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Precaução. Calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar de assuntos delicados ou difíceis. Então nós temos que ter essa paciência de tratar assuntos delicados. Há muitos assuntos delicados. Nós temos que saber como tratar, ter prudência, não chegar e condenar, não chegar e apontar o erro. Nós temos que ter essa prudência para que em vez de ganhar, nós não lançar no inferno, não matar. E nós temos que ter o quê? Paciência, muita paciência. Paciência em toda a nossa área da nossa vida. Seja em casa, com a família, porque quando nós estamos tendo paciência, nós estamos tendo a prudência. E no trabalho, na rua, como ontem aconteceu algo comigo, que uma moça bateu atrás da minha bis. Quando ela bateu, eu estava parada e esperando para pegar a avenida principal. E eu segurei muito firme aquela bis para ela não tombar. Ela chegou a tombar a metade dela, mas daí eu fiz muita força e coloquei ela de pé com a ajuda do Senhor. E eu olhei para trás, porque na hora já sobe, né? Mas daí veio que eu sou uma cristã. Eu tenho o Senhor Jesus no coração. E eu olhei para a moça e a moça pediu perdão. E eu só peguei, olhei para ela, não dava para fazer nada, né? Somente perdoar. Porque talvez até pelo um vacilo dela. Um vacilo ali, não cuidou, não estava atenta. E tive que perdoar e simplesmente toquei a bis e fui embora. Mas tem muitos que não, que vai descer, vai tirar satisfação, vai discutir, vai agir de forma que não vai agradar o Senhor. E muitos estavam me olhando, então eu ia causar um escândalo ali, né? Mas assim, eu saí e o nome do Senhor foi glorificado, porque não ofendi aquela moça, ela ficou preocupada e vai ficar mais atenta, e eu fui embora na paz, porque não proferi nenhuma palavra que veio entristecer o coração dela. E é assim que nós temos que ser. E temos que ter essa atitude de cristão em toda a nossa maneira de ser. Ser prudente, ter ponderação, não achar que podemos falar tudo o que bem queremos. Como muitas pessoas dizem, eu falo e deu. Pronto, comigo é assim, mas não é desse jeito. Outrora eu era assim. Outrora eu era bem estouradinha. Mas o Senhor Jesus trabalhou na minha vida. E hoje eu tenho paciência. Porque Ele me deu paciência. Quando a gente pede paciência, Ele nos dá. Ele nos dá a situação para nós exercer a paciência. Então, a prudência, ela é paciência. Ela é calma. Ela é ponderação, ela é preocupação. Nós temos que nos preocupar com aquilo que vamos
falar, agir e a forma que nós vamos tratar o nosso semelhante. Então, hoje essa palavra prudência, que essa palavra não saia da sua mente, do seu coração. Aonde você entrar, você também saiba sair com prudência. E o nome do Senhor será glorificado. Que nós venhamos ouvir, como disse a palavra aqui, em Provérbio no capítulo 4 e no 1, ouvir a correção do Pai. Então nós vamos aprender o que é a prudência. Que o Senhor venha te abençoar grandemente a tua vida. E eu quero orar juntamente com você para que o Senhor venha nos guardar. Não só você, mas a sua casa, a sua família e também a minha vida. Os meus também. Em nome do Senhor Jesus, eu oro. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, Senhor, a quem nos tem ofendido. Não nos induza à tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal. Porque teu é o reino, teu é a glória, teu é o poder para todo sempre. E nos ajuda-nos, Senhor, a ser prudente. Prudente como uma serpente, Senhor Jesus. Assim como tu falaste. Que a bênção do Senhor seja sobre cada vida, cada lar, cada família. Hoje e sempre. Amém. Cada ensinamento é um tesouro de valor eterno.